Olá, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Bioética e Ética Profissional para residentes médicos e da área profissional de saúde. Nós agora iremos dar continuidade ao nosso conteúdo que abordamos na primeira aula sobre ética em pesquisas envolvendo seres humanos. E o conteúdo dessa aula de agora vai tratar um pouco da Resolução 466 de 2012, Resolução do Conselho Nacional de Saúde, que veio substituir a Resolução 196 de 1996. Então vamos entender um pouco mais do que a Resolução 466 de 2012 traz. Então observem só, o que ela apresenta? Apresenta as exigências éticas e científicas fundamentais para garantir os direitos dos sujeitos, dos participantes de pesquisa. As exigências éticas e científicas fundamentais para a garantia dos direitos dos participantes de pesquisa. Ela também instrui a criação de comitês de ética em pesquisa, a criação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então vamos entender um pouco mais do que a Resolução 466 de 2012 traz para nós. Observem só, ela já traz muito, assim como a 196 de 1993, os princípios da bioética. Do principialismo, a autonomia, a beneficência, a não maleficência, a justiça. Então, observem só, a pesquisa em qualquer área do conhecimento envolvendo seres humanos deverá observar os seguintes requerimentos éticos principais. Observe aqui, elencando cada um dos 4 princípios. Adequada informação para a obtenção do consentimento livre e esclarecido dos voluntários e a proteção a grupos vulneráveis. Isso é o princípio da autonomia, Obtenção do consentimento e proteção a grupos vulneráveis. Idosos, crianças, pessoas mais vulneráveis, mais fragilizadas, Princípio da autonomia, a importância e a expressão prática do princípio da autonomia por meio do consentimento livre e esclarecido. Você informar, esclarecer aquelas pessoas em relação à pesquisa e qual ela vai participar. Nós vamos falar muito sobre isso aqui agora, nesse momento. Ponderação favorável entre riscos e benefícios, tanto atuais quanto potenciais, individuais ou coletivos, Ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais quanto potenciais, tanto individuais quanto coletivos. Qual é o risco desse participante de pesquisa, que esse participante de pesquisa corre ao participar dessa pesquisa? Qual o benefício que ele terá ao participar dessa pesquisa, Observe, garantia de que danos previsíveis serão evitados, princípio da não maleficência, justa distribuição de benefícios e ônus da pesquisa, as vantagens significativas para os sujeitos da pesquisa. Então, na condução de uma pesquisa, a Resolução 466 de 2012, ela traz esse exercício ético para o pesquisador na redação do seu projeto de pesquisa, essa preocupação que ele possa ter em relação à proteção desse participante de pesquisa, desse sujeito de pesquisa, em relação a risco, em relação a benefício, em relação a evitar um dano previsível, Como que esse pesquisador irá recrutar, irá selecionar esses participantes de pesquisa? Quem são essas pessoas, esses participantes de pesquisa? Qual a condição dessas pessoas? Qual a vulnerabilidade? Qual a fragilidade dele? A necessidade do consentimento livre e esclarecido. A necessidade desse pesquisador informar, esclarecer esse participante de pesquisa de toda a pesquisa para o qual ele está sendo convidado a participar. Qual o risco que ele vai correr ao participar dessa pesquisa? Qual o benefício que ele vai ter, o participante de pesquisa, ao participar dessa pesquisa? Então, isso, a Resolução 466 já traz, para que o pesquisador já tenha essa preocupação na realização, na sua escrita em relação ao projeto de pesquisa. E aí o nosso principal item da Resolução 466 é o termo de consentimento livre e esclarecido. O que ela traz no seu item 2.23? Eu não vou ler toda a Resolução 466, mas ela vai estar lá
no curso para vocês. Então, observe, o TSLE é um documento no qual é explicado o consentimento livre e esclarecido do participante ou do seu responsável legal, de forma escrita, porque as informações necessárias em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar. Então, um termo de consentimento, um documento escrito, ele deve ser escrito em linguagem clara e objetiva, porque eu preciso conhecer a realidade do meu participante de pesquisa. Né? Qual o nível de conhecimento, de instrução que esse paciente, que esse participante de pesquisa tem. Eu não posso colocar um termo de consentimento com um termo técnico, que aí o participante da pesquisa não vai entender. Então, eu preciso trazer esse termo de consentimento com uma linguagem clara. Eu preciso apresentar esse termo de consentimento para o meu participante de pesquisa com uma linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa ao qual se propõe participar. Eu mencionei a necessidade de esclarecimento. Né? Não basta informar, eu preciso esclarecer o meu participante de pesquisa de como é que se dará a condução dessa pesquisa. E aí sim, ele, esclarecido, consentirá em participar da pesquisa. E, consentindo, ele vai assinar esse documento, esse termo de consentimento. Né? Então, observem só, qual que deve ser o conteúdo de um TSLE? Quais as informações, quais os esclarecimentos sobre o projeto deve conter nesse termo de consentimento? Observe a justificativa, os objetivos, os procedimentos dessa pesquisa. Por que essa pesquisa está sendo realizada? Para que essa pesquisa está sendo realizada? Como que ela vai ser realizada? Né? Isso tem que estar claro no termo de consentimento. Quais os desconfortos, os riscos possíveis que eu posso sofrer, que eu posso passar ao eu participar dessa pesquisa? Quais os benefícios esperados que eu posso ter ao participar dessa pesquisa? Existem alguns outros métodos alternativos, além desse ao qual está sendo proposto essa pesquisa? Alguma outra alternativa? Quais são as formas de acompanhamento, de assistência? Quais são os responsáveis pela condução dessa pesquisa? Isso tem que estar claro no termo de consentimento. Se esse participante de pesquisa precisar de um atendimento, precisar de uma assistência, precisar entrar em contato com o responsável por aquela pesquisa, isso tem que estar claro para esse participante de pesquisa nesse termo de consentimento livre e esclarecido. Né? Então, esse paciente está testando um medicamento novo, né? Está num hospital universitário, testando um medicamento novo, sendo parte de uma pesquisa, né? E ele precisa de entrar em contato com esse responsável por relatar algum desconforto, algum efeito colateral, né? E ele está no final de semana e não consegue encontrar em contato. Então, dentro do termo de consentimento, isso tem que ficar claro. Quem que são as pessoas a quem ele vai procurar caso ele tenha necessidade de relatar alguma coisa, né? De precisar de uma assistência, de precisar de um acompanhamento. Né? Então, o telefone, o nome desse pesquisador tem que estar dentro do termo de consentimento. Dentro do termo de consentimento tem que estar claro para esse participante de pesquisa a garantia do sigilo. Sigilo dos seus dados, das suas informações que ele está prestando ali. A garantia de esclarecimento antes e durante a pesquisa. A liberdade desse participante de pesquisa se recusar ou retirar o consentimento a qualquer momento. Muitas das vezes esse paciente, esse participante de pesquisa, ele não quer mais fazer parte daquela pesquisa. E ele se sente constrangido porque ele está no leito de hospital, está sendo atendido, né? E ele fica no receio de, ao ele querer abandonar aquela pesquisa, ser prejudicado, né? Em relação àquele cuidado que ele está tendo, porque ele está participando da pesquisa. Então, essa liberdade desse paciente, desse participante de pesquisa se recusar ou retirar o seu consentimento, ele não mais querer participar da pesquisa, ela tem que ser livre para ele, livre de qualquer intimidação, né?
Ele não pode ser intimidado, ser coagido a continuar na pesquisa, porque ele está, né, testando um medicamento novo. Ele tem esse direito de abandonar essa pesquisa. E isso não pode trazer nenhum prejuízo para esse participante, caso ele esteja sendo atendido, esteja sendo tratado por uma doença, por um problema, num hospital, por exemplo. As formas de ressarcimento das despesas decorrentes da participação. Muitas das vezes, esse participante de pesquisa, né, vai realizar alguns exames, vai ficar um tempo testando aquele medicamento, né, ele precisa se deslocar até o local onde ele está sendo, né, realizando a pesquisa, né? Então esse paciente ele tem que ser ressarcido, ele não é remunerado. No Brasil é proibido a remuneração de participante de pesquisa. Então esse ressarcimento é de acordo com cada pesquisa, né? Esse paciente precisa se locomover da residência, do seu local, né, e até o hospital. Então, um vale transporte para ele ir, um vale transporte para ele voltar, às vezes uma alimentação, um lanche ali naquele período que ele está naquele hospital, fazendo uma coleta de sangue, fazendo um hemograma ali, ou seja, ele está participando de uma pesquisa, né? Então ele vai ser ressarcido de alguma despesa decorrente da participação. Ele não pode tirar do bolso dele. Eu estou vindo aqui para testar um medicamento, eu tive que tirar do meu bolso o meu transporte, da minha residência, da minha casa até aqui, e vou voltar, eu vou perder um dia de trabalho, né? Então ele vai ser ressarcido. Observe, ele não é remunerado. Ele não está sendo pago para participar da pesquisa, para testar aquele medicamento. É um ressarcimento, aí é a depender da pesquisa, né? As formas de indenização por eventuais danos, ou seja, se esse paciente, ao participar dessa pesquisa, ficar com alguma sequela, por conta da participação nessa pesquisa, ele tem que ser indenizado, ou ele ou a família dele, né? Esse paciente, ao testar aquele medicamento, aquela droga, foi a óbito, ficou com uma sequela, né? E essa indenização tem que ficar claro ali que ao ele ter algum tipo de sequela em relação a essa participação, ele ou a família desse participante de pesquisa vai ser indenizado. Então, observe, a quantidade de itens, de aspectos a ser considerados na redação de um termo de consentimento livre e esclarecido. Lembrando que isso tem que ser de forma clara, uma linguagem clara, objetiva, adequada, de acordo com o nível do paciente, evitando ao máximo os termos técnicos, né? Mas, professora, mesmo para um questionário que eu vou aplicar para um paciente, mesmo uma entrevista que eu vou fazer para um paciente, eu preciso fazer o termo de consentimento livre esclarecido? Precisa. Eu preciso explicar que a pesquisa em qual ele vai participar consiste em responder um questionário com 20 perguntas, por exemplo, né? Que será dado tempo suficiente, adequado, para que ele responda essa pesquisa, né, no ambiente adequado, que as informações que ele prestar respondendo aquele questionário serão sigilosas. A garantia de confidencialidade dessas informações, isso não vai ser passado para outras pessoas, né? O sigilo dessas informações tem que estar contido ali. E isso vem tudo redigido dentro do termo de consentimento. Qual o benefício que ele vai ter ao responder esse questionário? Qual o risco que ele corre ao responder esse questionário, né? Se existe alguma outra alternativa que não responder um questionário para se descobrir o que o pesquisador quer, né? Então, por exemplo, uma pesquisa que envolve o grau de satisfação dos usuários de um determinado serviço de saúde, né? Os pacientes que são atendidos numa clínica de cardiologia, de nefrologia, de ortopedia, né? Então, eu vou aplicar um questionário para aqueles pacientes que, porventura, estão fazendo tratamento ali, né? Eu quero ver, por exemplo, um exemplo simples, né? O grau de satisfação com o serviço prestado por aquele local, né? Então, as informações que esses participantes, né, confidenciarem naquele questionário têm que ser sigilosas. Não pode ser prejudicado. Ele não pode ser prejudicado pela resposta que ele deu ali ao responder aquele questionário, né? Tem que ser de forma anônima, num local mais reservado,
né? Se em determinado momento daquele tratamento daquele paciente ele não quiser mais participar daquela pesquisa, ele tem o direito. Eu não quero mais. Eu respondi aquele questionário aquela vez, ou no mês passado, há um tempo atrás aí, né? Eu estou meio preocupado com a repercussão. Eu não quero mais que meu questionário seja utilizado, né? Então ele tem essa liberdade de poder recusar, se retirar daquela pesquisa e ele não ser prejudicado por essa recusa, por essa retirada do consentimento durante o seu tratamento naquela instituição, naquele serviço, né? Então, as grandes pendências que nós observamos nos comitês de ética em pesquisa, né, que apreciam, que avaliam os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, se dá justamente na redação do termo de consentimento livre e esclarecido. Porque você transformar as informações de um projeto de pesquisa em linguagem adequada, objetiva, clara, né, que o paciente consiga entender, dá trabalho. Às vezes o termo de consentimento tem 3, 4, 5 páginas, um termo de consentimento. Aí você pega um paciente que tem um nível de conhecimento muito baixo, né, um nível de esclarecimento muito baixo, como é que você vai informar esse paciente? Como é que você vai esclarecer esse paciente? Né? Isso não é um impeditivo de você ter que fazer o termo de consentimento. O nível do meu paciente é muito baixo, ele não entende. Né? De alguma forma, você tem que esclarecer esse paciente. Esse paciente tem que consentir voluntariamente em participar dessa pesquisa. Então, observem só, em cima do que eu comentei com vocês, do conteúdo do termo de consentimento, vamos observar aqui o que o consentimento esclarecido é e o que ele não é. Então, observe. O consentimento livre esclarecido, esse termo, ele é um processo de construção entre o pesquisador e o participante de pesquisa. Não é simplesmente um documento formal, legal, que você entrega para o participante de pesquisa e pede a assinatura dele. O que a bioética prega, o que a bioética preconiza é que isso seja um processo de diálogo entre o pesquisador e o participante da pesquisa, no qual ele vai explicar todo o processo da condução da pesquisa para aquele participante da pesquisa. E depois, isso redigido de forma clara e objetiva num documento, o participante vai assinar. Né? Então, observe, isso não é uma mera formalidade. Isso exige um estreito relacionamento entre o pesquisador, a sua equipe, e o participante da pesquisa. Uma aproximação, uma relação horizontal com esse participante de pesquisa. Não é simplesmente a proteção para o pesquisador e para a instituição contra possíveis riscos. Né? Não é para proteger o pesquisador, não é para proteger a instituição. Né? Olha, ele assinou o termo de consentimento. Né? Ou seja, o consentimento livre esclarecido é um processo de respeito à dignidade e autonomia das pessoas. Ao paciente, ao participante da pesquisa, decidir se participar ou não do tratamento da pesquisa. Né? Eu só posso consentir se eu tenho conhecimento, se eu tenho informações, se eu fui esclarecido. E aí eu vou concordar, eu vou consentir voluntariamente em participar, após eu ter sido informado, após eu ter sido esclarecido de que eu vou correr tal risco, de que eu vou ter tal benefício, né? De todo o conteúdo que o termo de consentimento preconiza. Aí sim, agora eu vou autorizar a minha participação. Então, desde o século passado, nós observamos a importância do consentimento livre e esclarecido. E os grandes abusos, as grandes infrações éticas que aconteceram foi justamente pela ausência desse consentimento livre e esclarecido dos participantes da pesquisa. As pessoas nem sabiam que estavam participando de uma pesquisa, que estavam testando um medicamento, que estavam testando uma vacina, né?
As pessoas tinham a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, se aproveitaram dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade e se realizou a pesquisa. E por conta, né, desses episódios, do que aconteceu, pessoas pobres, pessoas idosas, pessoas negras, crianças, né, isso vem à tona e traz uma repercussão, né? A necessidade de proteção do participante de pesquisa. E isso, como eu falei, não é só para um teste de um medicamento. É qualquer tipo de pesquisa envolvendo seres humanos. Né? Eu preciso esclarecer o participante da pesquisa, eu preciso esclarecer aquele usuário, aquele ser, aquele sujeito. Eu preciso respeitar a sua dignidade. Né? Ele não é uma cobaia ali. Tá certo? Então, observem só. Os objetivos do consentimento: reafirmar a autonomia do paciente ou do participante de pesquisa, né? Hoje em dia já se utiliza bastante termo de consentimento livre esclarecido também para tratamento dos pacientes, não só para pesquisa, mas também para tratamento, né? Aqui nós estamos tratando exatamente das pesquisas envolvendo seres humanos. Né? Tem como objetivo proteger a condição de ser humano daquele participante de pesquisa. Ali tem um ser humano, que tem sua história de vida, que tem sua singularidade, que tem a sua dignidade, que merece o respeito. Tem como objetivo evitar a coação e o engano daquele participante de pesquisa. Eu não posso negar a informação para aquela pessoa, eu não posso coagir aquela pessoa a participar pela minha questão de superioridade, né, em relação àquele tipo de tratamento, em relação àquele tipo de serviço. Tem como objetivo também fomentar a autocrítica do médico e do pesquisador. Peraí, eu preciso entender, eu preciso esclarecer, né? Eu estou me relacionando com o igual, com o ser humano. Eu preciso ter minha consciência, minha autocrítica. Tem como objetivo também estimular o juízo crítico na tomada de decisões. Né? O próprio pesquisador se vê obrigado a redigir esse termo de consentimento, explicando, relatando, esclarecendo todas as informações para aquele participante de pesquisa. Então, como eu falei anteriormente, não é meramente um documento legal, formal. É um processo de construção, de diálogo entre o pesquisador, entre a equipe de pesquisadores e aquele sujeito, aquele participante de pesquisa, né? Então, para o consentimento de menores de idade, nós temos que observar a legislação local, nós temos legislação para isso, eles são considerados vulneráveis, né? Nós temos a capacidade moral e a capacidade legal, e aí nós temos o termo de assentimento, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que é o termo que é utilizado para menores de idade, né? E o termo de consentimento para os seus responsáveis. O fornecimento de informação e solicitação de concordância em participar do estudo, para os menores também. A avaliação ética e legal de que a pesquisa corresponde aos melhores interesses do menor de idade. Né? Então, o menor de idade, além do consentimento do seu pai, do seu responsável, dos seus pais ou do seu responsável, eu preciso de ter o termo de assentimento dos menores de idade. Né? Aí já não é um termo de consentimento, é o termo de assentimento. Documento é elaborado em linguagem acessível para os menores ou para os legalmente incapazes, não somente os menores, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em participar da pesquisa sem prejuízo do consentimento dos seus responsáveis legais. Então, além de eu ter o consentimento dos seus responsáveis, dos seus pais, eu preciso de ter o termo de assentimento. Então, a Resolução 466 também traz a importância de que haja esse processo de construção desse diálogo, dessa interação entre o pesquisador e o menor de idade. Não é porque o seu pai, não é porque o responsável autorizou a participação daquele menor de idade naquela pesquisa, que eu não preciso de pedir a permissão para aquele menor de idade, para que ele possa participar na pesquisa. Né? Uma criança de 8, 9 anos de idade, eu preciso de ter um termo de assentimento, que ele vai precisar assinar. Além do termo de consentimento aí assinado pelo seu responsável legal, né? Adultos com capacidade reduzida, falta de capacidade de julgamento em relação à participação, né? Uma deficiência mental, uso de drogas, doenças degenerativas. Às vezes a pesquisa é justamente para esse tipo de público, né? Pessoas que têm uma doença degenerativa, que não têm condição de ter a sua
aferir a sua condição ali para que ele possa participar, né? Então, eu preciso de ter o cuidado em relação no recrutamento dessas pessoas. Eu preciso entender a relevância dessa pesquisa para a sua condição de saúde. Essa pesquisa ela é relevante para tratar esse tipo de problema? Eu preciso utilizar esse tipo de pessoa, de participante de pesquisa? Essa pesquisa tem que ser realizada com um deficiente mental? Esse estudo ele é relevante para essa condição de saúde? Existe uma justificativa para envolver pessoas institucionalizadas, né? Pessoas num local de internação de longa permanência, né? Avaliar as condições da própria pessoa, fornecer o seu consentimento, livre de coerção e risco. Até que ponto essa capacidade reduzida impede dele fornecer esse consentimento? Né? Até que ponto essa pessoa tem condição, tem competência para participar daquela pesquisa? Avaliação detalhada entre riscos e benefícios para que eu possa avaliar realmente se é relevante a realização desse estudo, dessa pesquisa, com esse tipo de público, com esse tipo de participante de pesquisa, né, os adultos com capacidade reduzida. Na pesquisa que dependa de restrição de informações aos seus participantes, né, às vezes tem alguma informação que eu preciso restringir, né, tal fato deverá ser devidamente explicado e justificado pelo pesquisador responsável ao sistema CEP-CONEP, ao Comitê de Ética em Pesquisa. Se dentro daquelas informações que deve constar no termo de consentimento eu preciso restringir alguma informação para o participante, eu preciso de explicar o porquê que eu vou restringir essa informação para o participante. E aí o Comitê de Ética vai avaliar se isso é pertinente ou não, né? Se a sua justificativa é plausível ou não, né? Nos casos em que seja inviável a obtenção do termo de consentimento livre esclarecido, ou que esta obtenção signifique riscos substanciais à privacidade e à confidencialidade dos dados do participante e aos vínculos de confiança entre o pesquisador e o pesquisado, a dispensa do TSLE deve ser justificadamente solicitada pelo pesquisador responsável ao sistema CEP-CONEP. Para que esse sistema de comitê de ética, né, e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa aprecie essa dispensa de TSLE, sem prejuízo do posterior processo de esclarecimento. Isso acontece muito quando o pesquisador ele participa da pesquisa junto, né? Ele está numa pesquisa de campo, uma observação, né? Num grupo ali de participantes, e ele faz parte daquele coletivo, ele está, por exemplo, numa aldeia, ele está num local que ele participe junto com os pesquisadores, ele está observando ali aquela observação participante daquelas pessoas. Se ele mencionar que aquela presença do pesquisador ali é para justamente observar como é que as pessoas interagem, isso pode trazer um viés para aquela pesquisa, né? Então, ele evita de solicitar, de requerer o termo de consentimento, porque pode trazer esse viés, né? E as pessoas aí vão ficar sabendo que estão participando da pesquisa e podem mudar os seus hábitos, podem mudar as suas atitudes nesse processo de observação, né? E aí, nesse caso, o pesquisador ele vai explicar, vai solicitar essa dispensa, e isso vai ser avaliado pelo Comitê de Ética para ver se isso é viável ou não, se isso é justificável ou não, né? Observe, sem prejuízo do posterior processo de esclarecimento. Então, finalizada a pesquisa, aí sim o pesquisador vai solicitar a assinatura no termo de consentimento livre esclarecido, né? Mas isso tudo é avaliado previamente pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Então, a dispensa do TSLE, em que situações? Quando o risco é congruente mínimo, existe garantia de proteção do bem-estar e dos direitos dos participantes, justificativa pelo pesquisador responsável e avaliação prévia do Comitê de Ética, sem prejuízo do posterior processo de esclarecimento. A pesquisa não se tornaria inviável se os sujeitos tivessem questionado o TSE antecipadamente. Após a coleta dos dados, oferecer o documento e somente incluir na pesquisa aqueles que aceitarem participar, né? Então, existem alguns itens aqui, alguns aspectos a serem observados na dispensa do TSLE. Sempre vai ser avaliado previamente pelo Comitê de Ética em Pesquisa, né? Se ele vai
autorizar ou não, se ele vai concordar com essa justificativa dessa dispensa do TSLE. Existe termo para isso. Observando que logo após o encerramento, o termo daquela pesquisa, ele vai solicitar, né, a assinatura desse TSLE, e os que porventura não quiserem autorizar, ele não será incluído na amostra, né? Questões importantes a serem observadas durante o processo de obtenção do TSLE. Demanda uma especial atenção por parte da equipe de pesquisadores. Observe, a bioética traz essa preocupação com o diálogo, né, com a interação, com a horizontalidade entre o pesquisador e o participante da pesquisa. Não é simplesmente um documento formal, burocrático, mais um documento a ser obtido nesse processo de condução dessa pesquisa. Né? Isso é um processo de construção, de interação. Né? Obriga o próprio pesquisador a ter esse diálogo, a ter essa conversa no recrutamento desses participantes de pesquisa, no convite que é feito a esse participante de pesquisa. Né? A equipe de investigação necessita estabelecer um vínculo com os potenciais participantes para assegurar-se de que as informações fornecidas foram plenamente compreendidas. Observe a importância do diálogo, da criação desse vínculo, dessa confiança entre o pesquisador e o participante da pesquisa. Eu preciso realmente entender, saber se esse participante de pesquisa está devidamente esclarecido, se as informações que foram fornecidas foram plenamente compreendidas. Independentemente do tipo de pesquisa realizada, é possível obter o consentimento considerado válido, livre e esclarecido por parte dos participantes. Né? Então, muitos dos colegas, justificam, não, é impossível pegar esse termo de consentimento, assinatura. Não, em qualquer tipo de pesquisa, isso é possível ser obtido. Né? Então, isso é um processo de construção entre o pesquisador e o participante da pesquisa. O TSLE deve ser apresentado e avaliado por um comitê de ética. Isso é um dos documentos mais avaliados, mais apreciados do comitê de ética. Muitos dos TSLEs que são apreciados pelos comitês de ética em pesquisas são devolvidos para o pesquisador por conta de muitos erros, por conta de termos técnicos que são redigidos nesses TSLEs, né, de falta de informação no termo de consentimento livre esclarecido, né? Falta de uma linguagem clara, de uma linguagem objetiva. O participante deve ter a opção de retirar o seu consentimento em qualquer momento, sem sofrer sanções por parte da equipe. Muitas das vezes o paciente fica com receio de perder um leito de hospital, de perder a continuidade daquele tratamento, porque ele não quer mais participar daquela pesquisa. Ele não pode sofrer uma sanção porque ele está abandonando aquela pesquisa. Isso tem que ficar claro no termo de consentimento. O consentimento não pode se restringir na assinatura burocrática de um documento, mas há um processo de confiança mútua entre o pesquisador e o voluntário. E aqui está o principal aspecto, né? Não é simplesmente colher a assinatura do participante de pesquisa. É esse processo de criação de vínculo, de confiança mútua entre o pesquisador e o voluntário. O que não aconteceu nas pesquisas que eu relatei para vocês anteriormente, porque justamente não existia o consentimento. As pessoas não sabiam que participavam de uma pesquisa. Né? Então, o exercício do consentimento livre esclarecido envolve, em primeiro lugar, uma relação humana dialogante, o que tende a eliminar uma atitude arbitrária ou prepotente por parte do profissional de saúde e do pesquisador. Então, observe uma relação horizontal, dialogante, entre o pesquisador e o participante da pesquisa. Então, se você vai fazer a aplicação de um questionário no seu TCC, né, você precisa explicar para esse participante de pesquisa, para esse sujeito de pesquisa, esse paciente, do porquê que ele está sendo convidado. Do que trata aquele questionário. Quais os riscos que ele corre ao responder esse questionário. Quais os benefícios que ele vai ter ao responder esse questionário. A garantia de sigilo, né, ao responder esse questionário, a confidencialidade das informações que ele prestou, né, ao responder esse questionário, né, a informação de que ele pode se retirar do seu consentimento, mesmo depois de ter respondido esse questionário. Né? Este posicionamento do profissional manifesta o reconhecimento do paciente ou do participante de pesquisa como um ser autônomo, livre e merecedor de respeito.
É o que a bioética preconiza, né? Para além da norma legal, da legislação, da punição, né, de saúde, explicar, esclarecer esse paciente o que você vai realizar, quais os riscos que esse paciente corre ao participar daquele procedimento, quais os benefícios que ele tem ao participar daquele procedimento. Assim também, né, os riscos e benefícios ao participar de uma pesquisa, né? Então isso é importante, essa necessidade desse consentimento. Vamos falar um pouco agora das atribuições, das competências, dos papéis do papel do comitê de ética nesse processo de apreciação ética das pesquisas envolvendo seres humanos. Então observe aqui, a missão do comitê de ética: garantir e resguardar a integridade, os direitos e liberdades fundamentais dos voluntários participantes das pesquisas, protegendo-os de possíveis danos, assegurar à sociedade que pesquisas estão sendo realizadas de forma ética, onde o bem-estar humano prevalece sobre o interesse da sociedade e da ciência. Observem só, assegurar à sociedade que pesquisas estão sendo realizadas de forma ética, onde o bem-estar humano prevalece sobre o interesse da sociedade e da ciência. Foi o que Christian Barnard mencionou em 1865, né? Eu não posso realizar uma pesquisa de forma antiética, mesmo que isso possa trazer um benefício para a ciência. Eu tenho que assegurar à sociedade, assegurar à população, às pessoas, que as pesquisas estão sendo realizadas de forma ética, né? Respeitar a integridade física desses participantes de pesquisas. Constitui-se, né, o Comitê de Ética como a forma organizada de controle social sobre as práticas da ciência. Por que o controle social? Porque existe um grupo de pessoas, de membros do Comitê de Ética, voluntariamente se dedicam à apreciação de projetos de pesquisas, né, justamente para que a própria comunidade avalie os projetos de pesquisa e assegurem à comunidade, à sociedade, que essas pesquisas estão sendo realizadas de forma ética. Desde a aplicação de um questionário até o teste de um medicamento, de uma droga nova. A coleta de sangue, a coleta de saliva, né? Envolver os seres humanos envolve a apreciação ética por um comitê de ética em pesquisa, né? Então, pessoas, membros dos comitês de ética, normalmente professores, né, que trabalham com pesquisas, que orientam dissertações de mestrado, que orientam teses de doutorado, são membros de comitês de ética que vão avaliar o seu projeto de pesquisa. E após a apreciação de todo o projeto de pesquisa, metodologia, do termo de consentimento, né, de toda a documentação necessária, aquele comitê de ética vai emitir um parecer de aprovação. Caso esse projeto de pesquisa não seja aprovado, ele vai ficar numa situação de pendência. E essa pendência ela tem que ser esclarecida para o comitê de ética. O comitê de ética te devolve esse projeto de pesquisa para que essa pendência seja esclarecida, né? Me explica melhor essa condição aqui que você colocou na sua pesquisa. Esse termo de consentimento não está redigido de forma adequada. Eu preciso que você refaça a redação desse termo de consentimento, né? E aí você vai atender essas pendências do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, a atribuição do Comitê de Ética em Pesquisa: revisar todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos que são encaminhados para aquele Comitê de Ética em Pesquisa. Manter um arquivo confidencial para o protocolo, isso tudo é confidencial, né? Acompanhar o desenvolvimento dessas pesquisas após a sua aprovação, desempenhar um papel consultivo e educativo, né, dentro dessa temática de pesquisa envolvendo seres humanos. E emitir um parecer consubstanciado no prazo de 30 dias a contar da data de entrada no comitê de ética. Então, observe, você protocolou o seu projeto de pesquisa num comitê de ética. Dentro de 30 dias ele tem que te dar um parecer. Esse parecer pode ser de aprovação, pode ser um parecer que traga uma pendência que necessite de um esclarecimento maior por parte do pesquisador,
para que aquele comitê de ética avalie melhor o seu projeto de pesquisa, ou esse projeto de pesquisa pode ser reprovado. Né? Observou-se que aquele projeto de pesquisa tem muita infração ética, tem muito abuso ético, não está metodologicamente, cientificamente bem escrito. E aí eles negam. Né? Normalmente, a grande parte das pesquisas acabam trazendo alguma pendência, né? Alguma explicação necessária para o comitê de ética. E isso se passa por uma deliberação ética dentro do comitê, é avaliado, esse projeto é relatado por um membro relator, e todo o colegiado do comitê de ética tem que aprovar. Se ficar alguma pendência, alguma dúvida em relação à realização dessa pesquisa, essa pesquisa não é aprovada e é solicitado, então, a esse pesquisador um esclarecimento. Né? A necessidade de esclarecer essa pendência. Me explica melhor esse item aqui. Redija melhor esse termo de consentimento livre esclarecido. Né? Então, isso tem essa implicação durante a condução dessa pesquisa, durante a apreciação dessa pesquisa por um comitê de ética em pesquisa. O que viria a ser, então, o papel da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa? Eu falei do Comitê de Ética em Pesquisa, né, aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, por volta de 19, 20 comitês de ética em pesquisa. A Secretaria de Saúde tem o seu comitê de ética, que fica lá na FEPEX, o Hospital de Base, a UNB, o Hospital Sara, alguns hospitais aqui no DF, algumas instituições privadas, algumas universidades privadas têm o seu comitê de ética em pesquisa. E qual seria o papel da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, vinculado ao Ministério da Saúde, né? Estimular a criação dos comitês de ética em pesquisa, o CEP, é a partir da CONEP que é autorizada, é estimulada a criação de comitês de ética, é registrado esses comitês de ética, né? Nós temos por volta de 800 comitês de ética no Brasil, atualmente, 800 a 900 comitês de ética, e aprovar em 60 dias e acompanhar os protocolos de pesquisa em áreas temáticas especiais. Observe, a aprovação do comitê de ética é 30 dias. Da CONEP, da Comissão Nacional de Ética, é um prazo maior. E que áreas temáticas especiais são essas? São áreas que envolvem o teste de medicamentos de uma droga nova, pesquisas envolvendo reprodução humana, pesquisas envolvendo população indígena, pesquisas envolvendo o envio de material biológico para o exterior. Então, são pesquisas que são avaliadas, que são apreciadas pela CONEP de uma complexidade maior. Né? Então, uma pesquisa que envolve a temática da reprodução assistida, da reprodução humana, né? O teste de um medicamento novo, isso não é apreciado por um comitê de ética de uma faculdade, de uma instituição. Isso é avaliado pela CONEP, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E aí, nesse caso, se exige um tempo maior de apreciação desse projeto, para que a CONEP, né, não um comitê de ética, mas a CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, dê o seu parecer em relação àquele projeto de pesquisa. Né? Além disso, a CONEP tem a atribuição de prover normas específicas no campo da ética em pesquisa. Então, de acordo com a evolução da ciência, normas foram criadas e são atribuições específicas da CONEP. Né? Nós não temos só a Resolução 466. Por exemplo, nós temos a Resolução 510 de 2016, que trata sobre pesquisas na área de ciências humanas, na área de ciências sociais, que também realizam pesquisas com seres humanos. E aí nós temos uma resolução específica para pesquisas na área de ciências humanas, na área de ciências sociais. Né? Então, são algumas normas que foram criadas. Né? Então, tem outras resoluções, além da 510 de 2016 e da 466 de 2012. Né? Então, observem só, só para ilustrar rapidamente para vocês aqui, para nós finalizarmos o nosso conteúdo, isso vai estar lá na plataforma AVA, o link para você entrar na plataforma Brasil. Né? Para que serve esse link da plataforma Brasil? Para você cadastrar o seu projeto de pesquisa, o seu TCC. Né? E aí você vai entrar numa página como essa, você vai informar o seu e-mail, fazer um login
criar um login e uma senha para que você possa cadastrar o seu projeto de pesquisa para ser apreciado por um comitê de ética em pesquisa. Então, lá na nossa plataforma vai estar toda a explicação pormenorizada de como que você faz esse cadastro, de como que você insere o seu TCC, a sua pesquisa envolvendo seres humanos na plataforma Brasil. Lá na plataforma AVA também vai estar para vocês, né, os formulários exigidos pela Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, observe, nós temos a página aqui do Comitê de Ética em Pesquisa dos Seres Humanos da Secretaria de Saúde, onde nós temos o formulário aqui do lado esquerdo, nessa setinha laranja, né? Ao nós clicarmos nesses formulários, nós vamos ter todos os formulários que são exigidos de acordo com a sua pesquisa, né? Então, nós temos lá um modelo de termo de consentimento, nós temos um modelo de termo de assentimento, nós temos um modelo para dispensa do termo de consentimento, termo de anuência, termo de coparticipação das instituições onde serão realizadas essa pesquisa, né? Então, nós temos vários formulários, isso também estará lá na plataforma AVA para vocês, para que vocês possam acessar. E de acordo com a pesquisa de vocês, de cada um de vocês, caso essa pesquisa, esse trabalho de conclusão de curso envolva seres humanos, nós temos que ficar atento a esses documentos. Mas isso está tudo lá na plataforma AVA para vocês, tanto o acesso à plataforma Brasil, ao cadastro, à inserção do seu projeto de pesquisa, como os formulários que são exigidos pelo Comitê de Ética da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tá certo? E aí eu deixo também um breve pensamento de Norberto Bobbio, né? O problema mais grave dos nossos tempos em relação aos direitos humanos não é estabelecer seus fundamentos, mas protegê-los. Estabelecer seus fundamentos, suas diretrizes, é fácil. Nós temos que ir para além da criação, do estabelecimento desses fundamentos, proteger esses fundamentos, sobretudo em relação aos direitos humanos, né? E assim eu finalizo essa aula, né? Agradeço a presença e a atenção de vocês e aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês.